Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Eu acho que isso é um momento muito importante, muito feliz da vida da gente, que é uma conquista muito importante, a abertura oficial do doutorado em Economia da UFPA, que é o primeiro doutorado em Economia da Pan-Amazônia. E não só da Amazônia Legal. E a gente vai fazer dois momentos. No primeiro momento, a gente vai fazer as falas inaugurais de abertura, que vão ter aqui a gente tem a visita a presença do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Torinho, e a presença do diretor do Instituto, professor Armando, e do diretor da Faculdade de Economia, o professor Maciel, e do diretor da Faculdade de Economia, professor Armando, e depois a gente vai ter a fala do professor Chiquito, que vai ser a aula inaugural, efetivamente, do programa. Então, eu vou, sem mais delongas, chamar o professor Torinho, o professor Maciel e o professor Armando para comporem a mesa de abertura, e logo depois a gente passa para falar. Bom, então, eu vou começar. Escrevi algumas coisas, geralmente eu não escrevo, mas eu escrevi algumas coisas aqui que eu acho que são importantes para a gente dizer. Que fala um pouco do sentido da existência do programa de pós, da nossa razão de existir. Eu acho que o Chiquito vai falar muito mais sobre isso depois. Nós somos um programa de pós-graduação que ousou, em vez de ser um programa de doutorado em economia, ser um programa de doutorado em desenvolvimento econômico, território e meio ambiente. São duas coisas que os economistas normalmente não incorporam nos seus títulos. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e depois o professor Chiquito vai falar muito mais, inclusive, nesse tema. A Amazônia, ela foi e continua sendo uma fronteira de recursos e um lugar de expansão, tanto da produção agropecuária quanto da produção mineral e energética do Brasil. Esses fatos eles convivem ao mesmo tempo com uma das regiões que tem a maior biodiversidade biológica do planeta e com as principais fontes de emissão de CO2 do Brasil e de outros gases de efeito estufa que são provocados pela mudança do uso da terra. A diminuição da emissão de CO2 do Brasil nos últimos anos foi produzida pela redução do desmatamento na Amazônia. Foi a principal razão da diminuição. Agora, isso aí, essas contradições e complexidade tornam a Amazônia um espaço privilegiado para estudo. Na verdade, não é por acaso que um dos últimos projetos internacionais de pesquisa e cooperação, um dos maiores projetos internacionais de pesquisa e cooperação que o Brasil fez nos últimos anos, que chama o Experimento de Larga Escala de Biosfera Atmosfera, o LBA, ele tinha como foco a interação da Amazônia com o resto do planeta. Agora, esse destaque todo, na verdade, essa importância do papel biológico da Amazônia tanto na biologia quanto no clima global, na verdade, ele no debate acadêmico subordina o debate sobre desenvolvimento. Quer dizer, o debate ambiental tem, nos últimos anos, na literatura acadêmica, subordinado o debate sobre desenvolvimento. Esse debate sobre a perda de biodiversidade, a preservação, os impactos do desmatamento, as emissões de gases de efeito estufa e as políticas que favorecem ou desfavorecem a conservação ambiental, eles merecem, normalmente, na literatura acadêmica, um destaque muito maior do que a melhoria da qualidade de vida dos 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Nota-se que, mesmo na área de economia, o peso da temática da conservação é muito superior ao debate sobre desenvolvimento. O artigo que ganhou o prêmio de econometria da ANPEC era um artigo sobre como que as multas ajudaram a reduzir o desmatamento na Amazônia. E preencher essa lacuna, quer dizer, entre o debate sobre conservação e, na verdade, o debate sobre desenvolvimento da Amazônia, que é muito mais do que conservação, é um papel que a gente acha que é o programa de pós-graduação em economia da UFPA que tem. Se a gente for pensar em termos de formação acadêmica, segundo a demografia da Base Científica e Técnica Brasileira, feita pelo CGE em 2008,
a Amazônia tinha menos de 1% dos doutores do Brasil, entre 96 e 2008. Era mais ou menos 0,77%. E menos de 0,5% desses doutores na área de ciências sociais aplicadas. Como não havia nenhum doutorado e não havia nenhum doutorado em economia na região. Nós somos o primeiro doutorado, como eu disse, não só da Amazônia Legal, mas da toda a região amazônica, inclusive nos países como Peru e Bolívia, que ainda a diferença entre a Amazônia e as regiões mais populosas e mais adensadas é muito maior ainda do que aqui no Brasil. Então, a gente tem o quê? 59% do território brasileiro convive numa espécie de abraço de afogado com uma quantidade enorme de regiões de baixo ou médio desenvolvimento humano e uma carência monstruosa de formações de recursos humanos de alto nível. Então, se a gente quer pensar desenvolvimento como parte do processo, como formação de recursos humanos, a gente precisa fazer um esforço ainda maior do que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda crescente de profissionais da área de economia dentro da Amazônia. Para vocês terem uma ideia, nós temos 56 programas de doutorado em economia do Brasil. Desses 56, 56 programas de pós-graduação, 23 programas de doutorado. Nos 9 estados da Amazônia, apenas 3 programas de mestrado. Nos 9 estados da Amazônia Legal. Um aqui, um no Mato Grosso e um no Maranhão. E nós somos o primeiro doutorado na região. Também, os cursos de graduação, hoje a gente tem 25 cursos de graduação presencial na região amazônica. E demandam profissionais qualificados para a formação dos recursos humanos que a gente precisa. 18 são na região norte. Novas universidades federais que estão sendo criadas no Pará, como a UFOPA e a Unifespa, contam com curso de graduação em economia, todas as duas. Além disso, temos uma imensa demanda de formação de quadros técnicos qualificados para as instituições públicas e privadas do Estado. Nós somos um programa novo, nós começamos as nossas atividades há menos de 10 anos, em 2006. E de 2006 para cá, nesses 9 anos de atuação, nós formamos 54 mestres. Esses mestres estão todos em instituições públicas e privadas do Estado, e uma parte significativa do nossos egressos estão em instituições de ensino, aqui na UFOPA, na Unifespa e em outras instituições privadas. O doutorado em economia, ele pretende ampliar e melhorar esse papel. A nossa proposta, em termos de formação, é formar pesquisadores com sólida base em teoria econômica e métodos quantitativos, mas que sejam voltados também, quer dizer, junto com isso, voltados para os problemas do desenvolvimento econômico. E a ideia é formar gente que pense o desenvolvimento da Amazônia e de outras regiões que têm abundantes recursos naturais no mundo. Não tem nenhum programa de pós-graduação em economia no Brasil com esse foco. O profissional formado no PPGE tem que ter capacidade de colaborar com outras disciplinas científicas e ter habilidade para, a partir desse diálogo, pensar em soluções que considerem a complexidade e a heterogeneidade dos problemas relacionados ao desenvolvimento. Além disso, a gente sabe que a gente tem um papel estratégico na formação de docentes e de pesquisadores de alto nível para a região. Isso não é uma tarefa pequena. Para conquistar isso, é um esforço muito grande do programa de pós-graduação, mas é importante a gente dizer, e eu quero reconhecer de público aqui, na presença do professor Torinho, a gente agradece enormemente o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA e da Universidade Federal do Pará, da Reitoria da Universidade Federal do Pará também, que a Propesp não mediu esforços no apoio e na pressão para que a gente tivesse um desempenho, melhorasse o desempenho e tivesse condições de obter o conceito 4 e de fazer a proposta de doutorado. Obrigado, professor. Nós tivemos na primeira seleção do programa de doutorado em economia, nós tivemos 54 candidatos, o que é um número alto para qualquer programa de doutorado em qualquer lugar do país. E tivemos, desses 54, nós selecionamos 14. Vamos ter que selecionar menos nas próximas entradas, mas a gente achou que era uma oportunidade única. E em 2017 nós esperamos estar formando os primeiros doutores em economia da Amazônia. O nosso foco é refletido no nosso nome. Nosso nome é Desenvolvimento Econômico, Território e Meio Ambiente.
A ideia por trás desse foco é trazer para o centro do debate uma nova agenda de reflexão sobre o desenvolvimento regional amazônico, que integra esses 3 elementos numa totalidade sistêmica, mas, obviamente, com uma contribuição disciplinar fundamental da teoria econômica. Então, a disciplinaridade, na verdade, é o nosso ponto de partida, a nossa âncora, mas assim é fundamental para a gente que o diálogo com outras disciplinas, a interdisciplinaridade, seja uma prática importante dentro do programa de pós-graduação em economia da UFPA. Com esse foco, a gente... dentro do escopo da economia, para a gente tratar um objeto tão grande e complexo como o desenvolvimento territorial dentro da Amazônia, é preciso, por conta disso, né, associar tanto perspectivas disciplinares quanto perspectivas disciplinares e manter também dentro da economia um esforço de diálogo e de pluralismo. A gente sabe que é muito comum nos programas de pós-graduação em economia a gente evitar o pluralismo teórico, né? Aqui a gente abraça a diversidade de ideias e acha que ela é saudável, porque, como eu já disse uma vez, aqui nós aceitamos tanto coxinhas quanto comunistas, contanto que eles digam muito claramente a posição e expliquem e defendam com propriedade o que pensam. Então, a nossa proposta é promover o debate crítico e livre de ideias e também de propostas de ação que possibilitem a formação de economistas que compreendam e dialoguem com outras disciplinas conexas, produzindo uma ciência que aceite a complexidade do problema do desenvolvimento sustentável. Obrigado. Agora, vou passar a palavra para o professor Armando. Boa tarde, quase boa noite, né? Acho que boa tarde ainda. E, primeiramente, acho que agradecer aqui o convite, né, do professor Sérgio Ribeiro, coordenador do programa de pós-graduação em Economia, professor Ricardo Bruno, nosso vice-coordenador, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pelo apoio ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, né, professor Carlos Maciel. Acho que é um momento muito importante, inclusive até um registro, né, da minha participação, atualmente continuando, né, na direção da Faculdade de Economia. Estarei diretor da Faculdade de Economia, juntamente com a professora Jurandir Novaes, por mais 2 anos, pelo menos essa é a previsão, né, de mandato. E também nesse ato representando o Conselho Regional de Economia. O professor Rosivaldo Batista, né, não pôde comparecer, pediu que eu fizesse essa representação e desse também, né, agradecimentos e celebrasse, né, juntamente com o programa de pós-graduação de Economia, a instalação do curso de doutorado. E a Faculdade de Economia, recentemente, o curso de Economia completou 65 anos, né, na Universidade Federal do Pará. Muitos de vocês estavam presentes no evento, o professor Torinho também. E é um marco também, né, do nosso avanço nesses últimos anos, foi essa capacidade de integração das ações da Faculdade de Ciências Econômicas com o programa de pós-graduação. Inclusive, uma boa parte dos nossos docentes, né, pelo menos 1/3 deles, fazem parte do programa de pós-graduação. Em pouquíssimo tempo, e nós estamos num ambiente, né, que ele é simbólico para os economistas da Amazônia, né? Acho que esse auditório do Núcleo de Autoestudos Amazônico, ele é muito simbólico pela sua origem, pelo que ele representa, porque muitos de nós fomos formados, né, principalmente no programa de pós-graduação em nível de mestrado e alguns também em nível de doutorado. Então, é muito simbólico para nós estar nesse ato, né, de instalação dessa turma, dessa primeira turma. Ou seja, me parece, eu tenho uma impressão de que é um novo processo de uma nova geração, né? Nós passamos por essa geração, né? Professor Chiquito de uma geração, né? Então acho que nós estamos consolidando, né, um trabalho de geração que leva, né, a essa aceleração, de uma forma muito acelerada, em pouquíssimo tempo, né, a um avanço e consolidação de um curso de economia, né, de um pensar, inclusive, diferenciado. Acho que sempre eu vejo que o grande desafio do curso de economia é ele ser disciplinar, mas, ao mesmo tempo, ele conseguir dialogar com outras áreas do conhecimento, né, e mostrar a importância, né, do economista, da formação, né, e como ele pode contribuir efetivamente, né, para um avanço e desenvolvimento da sociedade brasileira. Num contexto tão complexo, né, um contexto, inclusive, que caminha por
né, situações muito tortuosas. Eu acho que a gente tem a cumprir um papel na Amazônia, mas acho que num contexto nacional, de colocar debates centrais. Eu, particularmente, tenho me preocupado muito, né? Como é que nós desenvolvemos esse país, como é que nós desenvolvemos essa Amazônia? Num contexto de política pública, em 45% do orçamento federal praticamente para pagar dívida pública. Muito difícil, né, você pensar um contexto nacional com essas características. Acho que esse debate precisa ser colocado, né, uma auditoria da dívida, acho que são coisas necessárias. E nós precisamos colocar, acho que nós precisamos trazer esses debates nacionais para o contexto que nós estamos participando atualmente. Eu acho que a importância desse programa de doutorado, né, a consolidação do PPGE na Universidade Federal do Pará, nessa articulação, né, da Pan-Amazônia, como bem colocou o professor Sérgio, ele é fundamental. E a Universidade Federal do Pará, eu acho que a administração superior da universidade não mediu esforços, né, não mediu o apoio total, né, à consolidação do programa. E é uma geração de economistas, né, nós, particularmente, né, um grupo que passou por uma formação interdisciplinar e agora, né, caminha para a consolidação de um programa de pós-graduação que tem uma boa base disciplinar, mas também faz esse diálogo, né, de compor com outras áreas de conhecimento. Acho que esse é o grande desafio, né, da possibilidade de formar essa nova geração de economistas. Então, agradeço, acho que sucesso. Né? Não usaria a palavra do teatro, né, aqui, porque não convém, mas acho que é mais ou menos isso, né, um sucesso total, e que o curso de economia, né, o programa de pós-graduação de economia, consolide essa nova geração, né, de economistas para o desenvolvimento da Amazônia. Acho que esse e agradecer, né, esse apoio do programa de pós-graduação à Faculdade de Ciências Econômicas. Muito obrigado, é isso. Obrigado, professor Armando. Professor Maciel. Boa tarde. Eu quero saudar aqui o professor Sérgio Rivera, que é o coordenador do PPGE, e estender essa saudação a todos os docentes e discentes do programa de pós-graduação em economia, que, de certa forma, merecem não só um parabéns, mas merecem também o reconhecimento desse empenho e ousadia de um grupo que se dispôs a construir uma proposta de doutorado que, ao mesmo tempo, ela é inovadora e tem como foco o desenvolvimento numa perspectiva bem mais ampla. Então, eu queria dar esses parabéns e reconhecer esse esforço que foi feito. Quero também parabenizar o professor Sérgio, que, de certa forma, ele já se manifestou publicamente dentro do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas em estar disposto a compartilhar toda a expertise que ele acumulou durante esse período, né, com o próprio ICSA, que tem feito um esforço bastante amplo na criação de outros programas de pós-graduação dentro do Instituto como um todo. Nós somos praticamente um dos últimos institutos da universidade que somente temos 2 programas de pós-graduação, que é em Economia e em Serviço Social, e somente um agora com um doutorado. O que significa dizer que a gente precisa avançar muito nas outras áreas do Instituto para que a gente possa estar aprofundando a pesquisa, aprofundando a construção de conhecimento de cada uma dessas áreas na relação com a região amazônica. Então, professor Sérgio, quero agradecer, como diretor do Instituto, toda a sua disposição, o seu apoio para compartilhar essa experiência, que certamente é valorosa e vai contribuir muito com os outros programas que serão criados no decorrer dos próximos anos. Quero saudar também o professor Armando Lírio, diretor da FACECOM, no empenho que ele tem realizado no processo de modernização da faculdade. O esforço para conseguir modernizar a faculdade, conseguir criar processos mais ágeis que possam estar favorecendo, principalmente, aquilo que está aparecendo para o Instituto, que é a ação articulada de planejamento acadêmico com o PPGE. Isso é extremamente importante, porque, de certa forma, isso tem colaborado para aprofundar um processo de aprimoramento da formação na graduação e já com um foco futuro na pós-graduação, o que isso significa um aspecto contínuo de formação que não se restringe ao processo da graduação, mas já direciona os alunos com aprofundamento da experiência da pesquisa. Quero também saudar o nosso pró-reitor, professor Torinho, que não tem medido esforços para poder estar colaborando, não só com a economia, mas com o serviço social, trazendo os avaliadores da CAPES, trazendo
esses consultores da CAPES para poder estar dando o apoio específico e, ao mesmo tempo, a disposição nesse esforço que o ICSA tem feito realmente com a construção dos novos programas de mestrado dentro do Instituto. Então, para nós, no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, esse momento é um momento de marco. É o primeiro doutorado do Instituto, tem essa relevância, essa importância que o professor Sérgio destacou na Panamazônica, mas para o Instituto significa esse doutorado um abrir de portas. Está se abrindo a porta por um aprofundamento da pesquisa, por um aprofundamento da construção do conhecimento, e a gente deseja a esse doutorado todo o esforço que ele está empenhando seja recompensado com doutores qualificados, que eles possam alçar voos e daqui a um tempo a gente ter, daqui a alguns anos, doutores desse doutorado, né, participando da própria Universidade Federal do Pará, das outras instituições e, quem sabe, de toda a Amazônia, que, com o seu cabedal e com tudo aquilo que eles acumularam no processo de formação. Esse doutorado ele começa com uma promessa muito grande e eu tenho certeza que aqueles que foram selecionados para a primeira turma, eles poderão certamente colaborar intensamente para que essa promessa se transforme concretamente em realidade, em produtos construídos com a colaboração de todo esse corpo docente, desse corpo institucional e principalmente do corpo também discente. Então, parabéns, desejo sucesso e certamente quero deixar claro também que o Instituto está aqui para apoiar junto com a universidade nesse processo de consolidação do programa de doutoramento. Obrigado. Passo a palavra agora ao professor Torinho. Boa noite. Já é boa noite? Ainda não, né? Ainda não. Então, boa tarde. Queria cumprimentá-los em nome do nosso reitor, professor Carlos Maneschi. Começar aqui pela mesa, professor Armando Lírio, diretor da faculdade, professor Sérgio Rivero, coordenador do programa de economia, professor Carlos Maciel, diretor do ICSA. Queria cumprimentar todos os professores, alunos, né, do programa de pós-graduação em economia, os servidores que também trabalham no programa, dizer que é uma grande alegria para a gente estar vivendo esse momento de abertura do curso de doutorado em economia. A universidade tem feito um enorme esforço para adensar essa sua capacidade de pesquisa e criar oportunidades de formação de mestres e doutores nas várias áreas de conhecimento, mas este não é só mais um doutorado, ele é um doutorado que tem uma relação muito estreita com uma preocupação central da universidade, que é de impactar o processo de desenvolvimento na nossa região. Nós sabemos que esse processo ele depende largamente de nós termos uma inteligência local, não é, que seja capaz de se dedicar à investigação, ao conhecimento da realidade regional, uma inteligência que nos torne mais protagonistas, não é, do processo de discussão sobre o futuro da Amazônia e sobre projetos de desenvolvimento. O fato de a Amazônia estar no centro das atenções para muitas áreas de conhecimento, para muitas entidades governamentais e não governamentais, não significa necessariamente que ela esteja sendo pensada sob a ótica da população que aqui vive, sob a ótica da produção de riqueza e renda para a população que está aqui. Isto acontecerá tanto mais quanto nós conseguirmos ser protagonistas nesse debate sobre o desenvolvimento da Amazônia. Nós hoje corremos, por exemplo, um sério risco de que todo o interesse pela biodiversidade da Amazônia resulte simplesmente na produção de matéria-prima para continuar alimentando o parque industrial de outras regiões. Quer dizer, então, não podemos permitir que isso aconteça. Na hora que conseguirmos cuidar da nossa, dar conta, conhecer essa biodiversidade, isso não pode representar simplesmente mais um passo para alimentar o processo de desenvolvimento de outras regiões em detrimento do processo de desenvolvimento regional, e vocês têm um papel fundamental.
com respeito a isso, né? Quer dizer, a área de investigação, de trabalho de vocês, ela é essencial para que esse esforço da universidade, esse papel que a universidade tem a desempenhar, né, que é de contribuir decisivamente para esse processo de desenvolvimento, para que ele aconteça do modo desejado. Então, é uma conquista muito importante para a nossa universidade. Nós ficamos felizes de ter acompanhado esse trabalho do Programa de Pós-Graduação e do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Queria parabenizar todos os que se envolveram aqui, em nome do professor Sérgio, que foi quem foi mais perturbado por nós, por isso ele reclamou, mas em nome dele eu cumprimento todos aí os que se dedicaram para que essa conquista acontecesse. Daqui para frente é que começa o trabalho, não é? É mais difícil manter um programa de pós-graduação do que criá-lo, embora tenha dado muito trabalho. E é mais difícil mantê-lo com excelência, não é? Que é o que nós desejamos. Então, isso vai requerer o esforço e a dedicação de todos vocês. Os discentes terão um papel fundamental nesse processo de consolidação do programa de pós-graduação, particularmente do nível de doutorado. Não é? Uma coisa que é muito positiva nesse programa e neste momento que o programa vive é a coesão que há dos seus atores. Isso precisa ser preservado e cada vez mais estimulado, porque isso foi muito precioso para que o programa chegasse até aqui, e agora que ele vai crescer o número de alunos, mas daqui a pouco também com o número de docentes, é importante que essa coesão seja preservada. É também muito importante que tenha continuidade algo que é especialmente positivo aqui, que infelizmente nós não encontramos em todos os programas de pós-graduação, que é essa sinergia entre a graduação e a pós-graduação. Cada um vai muito melhor quando os dois trabalham na mesma direção, trabalham em cooperação. Né? A pós-graduação pode impactar fortemente a graduação, contribuir enormemente para a qualidade do ensino de graduação avançar, e ela se desenvolverá também alimentada por esses alunos e esses docentes que atuam diretamente na graduação. Então, esse espírito de integração e cooperação, ele é muito importante. Como o professor Sérgio mencionou, também a questão do diálogo, não é, com outras áreas, ele hoje é central. Um programa, nós precisamos de excelentes programas disciplinares. Nós precisamos de muitos programas interdisciplinares e multidisciplinares, mas não teremos excelentes programas disciplinares e interdisciplinares e multidisciplinares se não tivermos também excelentes programas disciplinares. Então, os programas disciplinares, eles têm um papel fundamental, né, a cumprir. Agora, eles se desenvolvem, mesmo sendo disciplinares, também nesse diálogo com muitas áreas de interface e de atuação. Então, essa é uma característica que é muito importante. E hoje, finalmente, quer dizer, a pós-graduação, a pesquisa em geral, né, a agenda da pesquisa no Brasil e no mundo, ela é uma agenda que impõe a preocupação com uma ponte direta com as demandas da sociedade, quer dizer, com necessidades dos setores não acadêmicos da sociedade de se apropriarem com maior rapidez desse conhecimento que é produzido na academia. Essa conexão do nosso trabalho de investigação, né, com o impacto que ele pode ter nos vários setores da sociedade, ela é central hoje para o desenvolvimento da pós-graduação, isso no Brasil e no mundo. Então, vocês estão numa área em que já naturalmente são colocados nessa condição de diálogo e de interação, né, com os vários setores da sociedade, certamente vão cumprir essa aspiração da pós-graduação com mais eficiência. Para encerrar, eu queria
em nome do professor Maneschi, colocar a administração superior à disposição para colaborar, né, com o desenvolvimento do programa, dizer que nós estaremos sempre abertos ao trabalho em parceria com a pós-graduação, com o Instituto, com a faculdade, visando sempre esse desenvolvimento da nossa instituição, na pesquisa, na pós-graduação, conectada com a formação da graduação e pensando, sobretudo, nessa missão institucional que nós temos de favorecer, de impactar positivamente o desenvolvimento econômico e social da Amazônia. Muito obrigado, parabéns e um bom início de curso para vocês. Obrigado, professor Torinho. Obrigado, professor Maciel. Obrigado, professor Armando. Só uma nota, queria agradecer a presença dos professores do programa de pós-graduação, queria agradecer a presença dos alunos, dos funcionários do programa de pós-graduação em Economia e também a presença de professores de outros programas de pós-graduação, da professora Solange Gaioso, vice-diretora da Faculdade de Serviço Social, que está aqui, professor Alberto Teixeira, da Ciência Política, professora Nádia Fialho, vice-coordenadora da pós-graduação em Serviço Social. E agora, sem mais delongas, eu gostaria de fazer a mesa e convidar o professor Chiquito, que é o nosso ideólogo mor, a fazer sua palestra, a sua aula inaugural sobre nós estamos aqui com uma lotação maior do que esperada. Chiquito. Obrigado. Agora é minha vez. Agora é sua vez. Eu vou, será que dá para pôr ali na... Será que dá para ficar no suporte, já que eu vou mexer com o papel aqui? E esse não funciona? Esse funciona. Ah, é? Opa. Não vai entrar. Esse está corrido. Tá, eu vou. Uma boa noite a todos, a todas. A primeira palavra é de agradecimento pelo convite. Me senti muito honrado com ele, como me sinto honrado também agora em ter vocês atentos ao que virá. Agradeço a presença do professor Torinho, me ouvindo, a presença dos colegas, dos jovens colegas que assumiram o timão desse trajeto difícil, porém necessário de ser percorrido. Decidi fazer a aula escrita. Não é meu hábito, mas até agora não consegui encontrar um formato de falas solenes desse tipo que me agrade. Eu sempre fico, se eu deixo em um formato muito espontâneo, eu fico muito preocupado com os desvios comuns nesse tipo de fala e fico muito tenso. Então, resolvi testar a forma escrita. Espero que dê certo. O programa de doutorado em economia, que ora se inaugura,
representa oportunidade particularmente importante na constituição do campo de reflexão sobre o desenvolvimento da Amazônia. Este campo vem se formando, conformando e reformando na Universidade Federal do Pará por quase meio século, no curso de uma densa história, marcada por mudanças fundamentais no mundo e aqui entre nós, no Brasil como um todo e na sua particularidade amazônica. Trata-se, no todo em movimento, de mudanças na realidade da vida e mudanças nas formas de percebê-las, resultados de interações sistêmicas, dialéticas e dialógicas, de um lado entre reflexão e ação, e de outro entre nós e o mundo. Vivi, em variadas condições, diferentes momentos desse processo. Como recém-formado economista nordestino, fui aluno, em meados dos anos 70, do curso de especialização, o primeiro curso de especialização em planejamento agrícola da Amazônia, realizado pelo Sistema Nacional de Planejamento Agrícola, algo que já acabou há muito tempo, em convênio com o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, este Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, em seus primórdios, onde ocorria, em paralelo, compartilhando parte do corpo docente, o primeiro curso de formação de especialistas em planejamento de áreas amazônicas, o FIPAM, que hoje está na sua 30ª edição. O mundo encontrava-se ainda na vigência do período que a literatura econômica se refere como os 30 anos gloriosos de expansão e estabilidade do capitalismo no pós-guerra, sob o palio do estado do bem-estar e o padrão fordista de acumulação que lhe correspondia. O Brasil, por seu turno, vivia sob o peso de Estado ditatorial, apoiado em uma ideologia que identificava crescimento industrial e industrialização da agricultura ao desenvolvimento, impondo, a partir daí, a uma sociedade civil frágil e contida, estratégias de incorporação produtivas da Amazônia temerárias do ponto de vista ambiental e iníquas do ponto de vista social. A reflexão sobre o desenvolvimento, liderado pela economia, pela disciplina da economia, como disciplina institucionalizada, apoiava-se em teorias keynesianas do crescimento econômico, na economia regional de inspiração neoclássica e em formulações cepalinas de planejamento do desenvolvimento, objetivando formar lideranças do ensino de graduação e técnicos das organizações das diversas instâncias do Estado. Como professor, vivi, desde o final dos anos 80, quando regressei do doutorado, diferentes etapas de superação do que se estabelecera nas décadas anteriores nesse campo de reflexão do desenvolvimento. O Brasil encontrava-se no imediato pós-ditadura, com suas indefinições, materializadas em uma crise de grande envergadura econômica e política. No mundo, a crise ecológica começava a encontrar ressonância política, a par com uma virada liberal, que contestava o estado de bem-estar, do bem-estar, e abria caminho para a desregulamentação financeira que se consolidou nos próximos anos. No âmbito da discussão sobre o desenvolvimento na Amazônia, se contestava, numa primeira etapa, o tipo de reflexão liderado pela economia, eis que tratava-se, mediante a crítica, ou de acordo com essa crítica, de uma liderança que alienava, ou de um conhecimento, ou de uma liderança que produzia um conhecimento alienado no que se refere aos sujeitos sociais subalternizados na região, ao homo amazônico, entre aspas, uma categoria
filosófica e sociologicamente acionada em diversos momentos, e suas tradicionalidades. Numa outra etapa, se criticava, com força também, a alienação no que trata a dimensão ecológica da dimensão econômica. Eis que o desenvolvimentismo regional apresentava restrições lógicas e teóricas à fórmula do desenvolvimento sustentável. E via com desconfiança seu papel na crescente presença e força política das questões ambientais. Estes foram momentos tensos, que ensejaram defecções pesadas no campo da reflexão sobre o desenvolvimento e reformatações importantes. Não é o momento, agora, de nos determos sobre esse processo. Importa notar apenas que, para a crise vigente no campo, se encontraram elementos de estabilização no relativo consenso em torno da incorporação, como orientação e baliza da noção do desenvolvimento sustentável, não como fórmula, mas como ideário. Adiante, esclareceremos melhor esse tipo de movimento. Isso se fez em um longo debate, cujo resultado sintetizamos em um texto de 1995, publicado em 1997, da seguinte maneira. Convém rememorá-lo. Impõe-se a necessidade de as ciências da sociedade incorporarem de forma mais efetiva os desafios contidos na noção de sustentabilidade. A noção de desenvolvimento sustentável é, entretanto, um ideário que emerge, se legitima e se fortalece frente a uma realidade em crise, com manifestações claras de insustentabilidade. O ideal de sustentabilidade está, pois, em dupla relação com uma realidade insustentável. É produto de tensões concretas do contexto de crise e é uma intervenção nesse mesmo contexto. O papel das ciências da sociedade é aí também duplo. De um lado, aguçar o potencial crítico do ideário. Talvez uma digressão. O ideário do desenvolvimento sustentável, essa tríada, né, que qualifica dinâmica social a partir dos atributos de eficiência econômica, prudência ecológica e equidade social, neste tempo, né, e entre as gerações, esse tipo de composição, né, de elementos não encontra uma resolução lógica formal. Não é? Ela encontra uma resolução ética. Não é? Ela é equivalente, não é, ao ideário da Revolução Francesa, digamos assim. Não é? Liberdade, igualdade, fraternidade. Não se trata de uma fórmula em que a razão, não é, encontra nela o sentido, não é, mas valores básicos que movem, não é, sociedades na direção de um aperfeiçoamento que se supõe possível. Esta foi a equiparação que findamos por produzir e que se tornou extraordinariamente produtiva no passado e que eu coloco aqui no sentido de também, não é, situá-la no momento presente na esperança de que produza o mesmo efeito. E certamente produzirá. Muito bem. Então, se encontrou elemento de estabilização relativa em uma tensão muito forte no campo, que bloqueava o campo de avançar, chegou a produzir momentos de ruptura muito importantes. E, portanto, a organização da ideia era fundamental. Então, o papel das ciências, e essa era a questão, é aí também duplo. De um lado, aguçar o potencial crítico do ideário, dando-lhe consistência teórica. De outro, instrumentalizar seu potencial transformador, dando-lhe positividade realista, como mediador das percepções
de todos os atores sociais. É, nesse sentido, o ideário, não é? O papel, ou teria, pensado dessa maneira, esse ideário, o papel que ele reservaria a Habermas para que se chegue ao que entende por ação comunicativa, adiantando, sem o que o desenvolvimento sustentável é inconcebível. A noção aí posta significaria, não é? Trata-se, não é, de dar elementos para aquele tipo de ação que resulta da decisão de agentes que discutem e relativizam seus fins para sobre eles porem-se de acordo. Um dos papéis, então, não é, da presença continuada e continuamente processada do ideário do desenvolvimento sustentável seria garantir essa ação comunicativa numa perspectiva de Habermas. Assim pensávamos no momento, e a ação que veio depois mostrou que estávamos certos. Nessas bases, fundamentou-se o PDTU, o Programa de Desenvolvimento, um programa de pós-graduação em todos os níveis do NAIA. E organizaram, quer dizer, o programa que teve o primeiro doutorado em Ciências Sociais, em Ciência da Sociedade na região, e organizaram-se pesquisas de grande amplitude. A importância dessa inflexão parece inconteste. Convém revisitar ligeiramente sua pauta com dois propósitos: para organizar a visualização de seu legado e também como possível inspiração para uma nova pauta ou para uma pauta complementar ou substituta. Impõe-se, afirmava o testemunho do texto já citado, a necessidade de as ciências da sociedade incorporarem de forma mais efetiva os desafios contidos na noção de sustentabilidade pelo tratamento do que se acordou entender por possibilidades intermediárias de utilização dos recursos da natureza. A discussão se situava num confronto muito forte entre uma disposição preservadora absoluta e uma matriz teórica que trabalhava muito nessa direção, o Georgescu Roegen e a economia ecológica que se cria em torno dele, não é? E, digamos, uma prática social em que, efetivamente, a transformação da natureza, não é, se colocava como, digamos, orientador de última instância. Quer dizer, a solução, não é, dessa contradição, ou desse paradoxo, não é, inicial, não é, se experimentou a partir de noções como essa, né? Então, possibilidades intermediárias de utilização dos recursos naturais, ou dos recursos da natureza. O que é que isso significa? Usos transformadores, ou usos que, mesmo transformadores, não são predadores da natureza. Tal incorporação, não é, continuava o texto, deverá se fazer no quadro de um programa de pesquisa que investigue as vias de emancipação dos subalternizados e da erradicação da miséria rural e urbana, pela constituição de uma cultura política democrática, pela associação, assim, de uma necessária capacidade econômica, fundada em mecanismos ecologicamente sustentáveis e socialmente equânimes, à necessidade política de construção da cidadania das grandes massas no campo e na cidade. Investigar as possibilidades intermediárias de uso dos recursos naturais na Amazônia significa, fundamentalmente, continuava o texto, aprofundar o estudo histórico do uso social dos recursos naturais, no sentido de melhor qualificar as experiências passadas, tanto no que elas demonstram ser a homogeneidade botânica e biológica na Amazônia um fundamento de insustentabilidade econômico-ecológico,
quanto no que elas informam a respeito das possibilidades do uso da diversidade originária ou secundária. B. Pesquisar sobre a retenção regional local e distribuição, salário, lucro, dos ganhos associados à exploração mineral e energética. C. Recuperar, pela pesquisa, as práticas sociais em andamento na região que, no aproveitamento dos recursos naturais, nem enquadram-se como moderno-depredadoras, pois baseadas na homogeneidade industrialista e na extração não renovável, nem como tradicionais preservadoras, fundadas na diversidade originária. Práticas que interferem na natureza originária, mas que, por se basearem em princípios de diversidade botânica e biológica e equidade sistêmica, podem garantir as condições para a reciclagem dos elementos básicos de sustentação ecológica. E, por isso, podem constituir-se em base de construção de vias alternativas de um desenvolvimento de novo tipo. Para tanto, terão as ciências da sociedade que, D. Explicitar a historicidade das estruturas presentes no sentido de demonstrar seus fundamentos e evidenciar em que direção sustentabilidade e insustentabilidade impulsiona sua dinâmica. Isto só será possível pela obtenção de instrumentos novos de leitura da realidade. Haverá que se dispor de instrumental teórico e metodológico que permita verificar como se relacionam a rentabilidade econômica, a eficiência reprodutiva e a eficiência ecológica. De um lado, com a forma de uso dos recursos naturais. De outro, com o processo de consolidação dos direitos à dignidade social e representatividade política inerentes à cidadania dos seus componentes. Subsidiariamente, é necessário desenvolver formas de percepção dos fluxos e estoques da atividade econômica que explicitem elementos de valor natureza. Esse é um ponto da agenda que mantém aberto. É imprescindível pesquisar as formas como o paradigma industrialista institucionaliza-se na Amazônia, no campo da pesquisa tecnológica e na sua difusão, e as implicações sobre a promoção de maior ou menor sustentabilidade das estruturas sociais presentes na região. Verificar a relação entre formas de propriedade e apropriação da terra e da natureza, nas formas de uso dos recursos naturais e seus rebatimentos sobre a sustentabilidade dos processos. Verificar as possibilidades econômicas da diversidade como fundamento do desenvolvimento sustentável. Pesquisar novas formas de relação sociedade civil-Estado, em seus diversos níveis de gestão, no sentido de fazer valer as necessidades das estratégias presentes que podem fundamentar um desenvolvimento sustentável. Dizia ainda, diante da discussão até então posta, tal agenda permitirá verificar as interferências capazes de criar ou refazer processos sintrópicos, atuações que se façam na direção contrária da entropia. Também nos permitirá ver se, além do que nos tem a ensinar as experiências de adaptação longa, era um outro polo da discussão, a da ecologia humana, que em algum momento retornará, existem também dinâmicas de adaptação sustentável, Existem também dinâmicas de adaptação sustentável de populações recentemente aportadas na região. Poder-se-á pensar a partir daí como elemento estratégico de desenvolvimento sustentável, adaptações induzidas por novas formas de relação Estado e sociedade civil, não é? Portanto, pela política, não é? Pelo planejamento e a ação estatal, em diversos níveis e interações. Fecha aspas. Tratava-se de desafios imensos, que parecem ainda maiores, quando se sabe que, nessa fase de hegemonia neoliberal chamada,
As correntes hegemônicas da economia como disciplina institucionalizada, retiraram o estudo do desenvolvimento, do planejamento do desenvolvimento e do desenvolvimento regional de sua pauta. Essa é uma história que merece ser resumida. Nas 3 décadas que se seguem à Segunda Guerra Mundial, aqueles 30 anos gloriosos a que nos referimos acima, constituiu-se um campo de estudo do desenvolvimento, com destacados papéis de economistas e geógrafos, cujos resultados indicavam que as descontinuidades espaciais expressas em polaridades representavam mais que diferenças de grau em processo histórico linear e teleológico. Considerando o todo do debate, em que se inclui a crítica que aponta constituições diversas dos polos por dualismo e segmentações produzidos pela história dos territórios, apontavam-se para um mundo baseado em estruturações diversas e únicas. Por uma parte, enquanto polaridades resultavam de processos de desenvolvimento, nos quais complementaridade estratégica exercia papel decisivo. Eis que surgem economias externas de um movimento circular, no qual decisões de investir em um ponto no espaço ampliam e diversificam o mercado, que em nova escala atrai novos investimentos para fazer substituição de importações. Por outra parte, enquanto formações históricas específicas, essas realidades locais apresentavam particularidades que, em confronto com as forças de modernização do capitalismo, produziriam os mais diferentes resultados e configurações, cuja principal marca seria a segmentação estrutural de totalidades duradouras. Em tal contexto, argumentava-se, esse era o cerne de uma discussão, a convergência pressuposta nos modelos tradicionais seria improvável e o desenvolvimento, uma expectativa em aberto, uma história com possibilidades múltiplas, ascendentes e descendentes. Esse rico movimento de ideias foi contido por um tempo significativo. Primeiro, por razões internas. Internamente ao campo das ciências regionais, desenvolve-se uma perspectiva funcionalista, que produziu teorias de planejamento como equivalentes de teorias do desenvolvimento, inspiradas na tese da convergência regional. Diferentemente da tese neoclássica tradicional, na qual a eliminação dos desequilíbrios regionais seria intrínseca à operação dos mercados livres, nos modelos funcionalistas, o processo de desenvolvimento regional seria guiado por uma estratégia política precisa, reservando ao Estado funções tanto de estímulo ao dualismo, você cria o dualismo para conduzir a sua correção, como de posterior ajustamento e correção. Numa dialética, cuja síntese presumida seria a repetição ou a replicação da história dos países industrializados, em particular dos Estados Unidos, esta reprodução por toda parte. A crise das economias capitalistas nos anos 70 e 80 revelou a falácia dessa presunção, demonstrando, numa prática dolorosa, a inconsistência dos programas de desenvolvimento de países pobres, industrialmente subdesenvolvidos, e de regiões pobres de países industrializados. A dimensão prática das ciências regionais se viu contestada, considerando que essa dimensão subordinava todo esse campo de produção de conhecimento, o conjunto entra em crise, que se mostrou longa. No Brasil, e em nível local, como no mundo,
Isso se reflete em uma relativa ausência da disciplina da economia nas discussões de desenvolvimento e, mais ainda, nas discussões de desenvolvimento regional. Não obstante isso, basta uma olhada na produção acadêmica desenvolvida no NAIA nos últimos 20 anos, também na produção e atuação de seus egressos. Uma olhada sobre isso, né, dará clareza de que muito se cumpriu daquela agenda, não obstante sua ousadia. De que há um legado hoje a considerar. Na mesma mirada, se constatará também que nessa produção, há muito, ou ela necessita muito, para que corresponda às exigências do futuro. Tenho a oportunidade de viver, neste momento, o ponto alto de um esforço iniciado já em 2005, quando se começou a estruturação da pós-graduação na economia na UFPA. Um esforço de repor a disciplina, de repor a economia, sua imensa tradição, sua institucionalidade na UFPA e suas redes no centro da reflexão sobre o desenvolvimento da Amazônia. Não que economistas já não estivessem em ação, não que a pesquisa econômica não existisse na discussão entre nós, já falamos sobre isso. A diferença é que agora se pode explorar todo o potencial criativo da disciplina institucionalizada e em operação na região, em um programa de grande envergadura. Veremos adiante que, não obstante ser esforço institucionalmente ligado à disciplina da economia, não deve ser esforço isolado, ao contrário. Seus resultados crescerão em importância na razão direta da capacidade de diálogo que tenha seu programa de ensino e pesquisa. Voltaremos a isso. No momento, é importante assinalar que o programa que se inaugura assume, como organizadores de sua agenda, primeiro, o tema do desenvolvimento. E segundo, absorve como problematizadores do seu exercício as grandes questões que devem qualificar o desenvolvimento na região. Sustentabilidade ambiental e a aderência à realidade social local. As duas coisas ancoradas necessariamente na territorialidade dos processos, suas fundamentações e resultados. Trata-se de escolhas acertadas no cenário local da produção do conhecimento para o desenvolvimento. Já porque põe a empreitada em sintonia de propósitos e objetos com o que prevalece no campo, tal como assinalamos acima. Em termos epistêmicos, se ancorará o programa em ontologias comuns. Trata-se de garantir conhecimento para ampliação das capacidades de sociedades fundadas em diversidade social, cultural e ecológica, em relação com o mundo. É como se a disciplina respondesse a críticas formulada por outras disciplinas no passado, dizendo, não se trata mais, ou não se trata de, dominantemente, a disciplina ou a disciplina operar como uma ponta de lança, ou como uma cabeça de ponte, como se menciona em Guerra, das razões estratégicas do capitalismo industrial e financeiro, se projetando unilateralmente sobre nós. Trata-se, sim, de arregimentar sua capacidade de oferecer elementos do conhecimento do outro e de nós mesmos para a exposição das nossas razões e posicionamento das nossas vontades frente às razões e vontades que nos confrontam. Para tanto, a disciplina tem muito a oferecer e mais a aprender.
As referências programáticas me parecem também escolhas acertadas quando se observa o cenário mundial, seja no que se refere ao chão duro da economia real e da grande política, seja no que trata os movimentos de pensamento que, ora, se verificam. Duas grandes crises marcam o desenvolvimento atual do capitalismo. Uma crise econômica, derivada do agigantamento do capital financeiro e sua tensa busca de impossível autonomia, e uma crise ambiental, derivada da industrialização da agricultura e das tensões sobre as fontes naturais de recursos da industrialização em geral. Essas crises são sistêmicas, desenvolvem-se em âmbito mundial com desdobramentos institucionais que nos permitem formular a hipótese de que, ao longo de um lapso de tempo difícil de determinar, se confirmarão como marca do século XXI as seguintes tendências. A. Uma revalorização da economia real em detrimento da economia monetária e, em decorrência disso, uma revalorização dos ativos reais em detrimento de ativos financeiros. B. Entre os ativos reais, uma valorização daqueles intangíveis associados a conhecimento e cultura e, intimamente a estes associados, os ativos reais tangíveis de base natural. Há quem acredite e justifique serem essas tendências indicações da aproximação de um novo regime ou padrão de desenvolvimento capitalista. Estar-se-ia a caminho de um capitalismo natural por uma onda longa de crescimento baseada em conhecimento e inovações de base natural e ecológica. Trata-se de hipóteses a serem verificadas por exercício de pesquisa intensa, ao tempo que referência para a ação. Não é preciso lembrar aqui a dimensão dos embates em curso, considerado o poder que assumiu o capital financeiro, seu entranhamento nos recônditos da produção social e as incertezas que produz e administra politicamente no mundo da vida. Também não há espaço para tratar das dificuldades, das instabilidades internas ao país. Importa-nos, agora, o argumento de que é possível, em perspectiva do desenvolvimento, tirar proveito das oportunidades associadas a essas mudanças. Para tanto, todavia, as sociedades brasileira e amazônica terão que demonstrar capacidade de converter a base natural da região, o bioma, as reservas minerais, e entre os dois, as terras, em ativos reais, porém, os mais nobres e qualificados que eles sejam possíveis. Isso pressupõe capacidade de conhecer e capacidade de planejar e agir para, primeiramente, converter ou reverter os usos que já se fazem da base natural, dos menos para os mais nobres. O item irrecorrível de uma agenda, item irrecorrível de uma agenda de pesquisa com esse propósito compreender as formas menos nobres de uso da base natural, nas quais o bioma é transformado em matéria-prima, o reitor mencionava rapidamente, consumida em algum processo produtivo, e a terra, ativo genérico que se sucede ao bioma, é usada em forma de capital físico, depreciado também em algum processo produtivo. Igualmente incontornável é pôr em relevo as formas mais nobres de uso do capital natural, existente ou imagináveis, esses usos, nos quais o bioma originário poderá ser preservado como produtor de bens e serviços ambientais, simbólica e materialmente em processo de valorização, e a terra poderá abrigar sistemas artificiais com capacidade de permanência indeterminada, uma agricultura sustentável. Em tudo, o valor do conhecimento e da inovação. As economias locais e seus sistemas agrários devem ser objeto insistente de investigação. É que elas abrigam as interfaces imediatas, de um lado, entre sociedade e natureza, de outro, entre o local e o global,
constituindo, portanto, drivers que tanto podem fazer decair como ascender a qualidade do uso da base natural. Que tanto podem fomentar as capacidades locais, ampliando o seu poder de compra e qualidade de vida, quanto comprimi-las, deprimi-las ou mesmo depredá-las. É dever de uma pesquisa econômica voltada ao desenvolvimento demonstrar as variadas situações, as dimensões dos riscos, as possibilidades de gestões de perdas e ganhos. Tal conhecimento é exigente. Requer o controle teórico e metodológico de economias que abrigam, por vezes, ampla diversidade de razões. Requer o controle teórico e metodológico de sistemas marcados por heterogeneidade estrutural profunda. Requer o controle teórico e metodológico das dinâmicas complexas de aglomeração. Requer, por fim, o controle teórico e metodológico dos fluxos em rede. A boa notícia é que se podem explorar nos dias de hoje, para todos esses requisitos, resultados já amadurecidos de convergências teóricas poderosas de diferentes matrizes do pensamento econômico em diferentes temáticas e entre a visão econômica e as perspectivas das diversas outras disciplinas da ciência, das diversas outras ciências da sociedade. Para marcar esse ponto, voltemos à narrativa que fazíamos há pouco do desenvolvimento do pensamento econômico em sua difícil relação com o espaço geográfico e o território. Ficamos nos anos 80, quando questões do próprio campo científico tiveram importância para a crise das ciências regionais, a economia por dentro, e seu deslocamento da pauta acadêmica da economia. Há que considerar, porém, outro conjunto de eventos. As questões regionais, ao lado da pesquisa sobre os fundamentos mais profundos e os determinantes de longo prazo do desenvolvimento, tiveram sua importância empalidecida para os economistas, no período, porque tornaram-se subordinadas às visões globalizantes e abstratas da dinâmica social e econômica que acompanharam, orientando o curso das reformas políticas liberais que marcaram as décadas de 80 e 90. Poder-se-ia indicar, nessa perspectiva, que a economia regional foi deslocada da pauta acadêmica porque é deslocada da pauta política de mais elevado nível estratégico. Em tal contexto, reafirmou-se a perspectiva mecânica de equilíbrio geral na observação do espaço e dos territórios, segundo a qual a existência de regiões é fato teoricamente relevante somente quando diferenças marcadas nas variáveis de renda, com implicações na renda per capita, são estatisticamente correlacionáveis a referências espaciais. Todavia, segue este pensamento, dado que, pelos mecanismos de mercado, os diferenciais de renda tenderiam necessariamente a desaparecer, as regiões seriam momentos, seriam referências forçosamente transitórias, por isso, teoricamente, irrelevantes, não importantes. De modo que, nesse período, a discussão mais acalorada que se produziu no âmbito da economia regional foi, sintomaticamente, a relativa à convergência de renda per capita entre as regiões. A rigor, a economia regional, assim orientada, discutia o fim do seu objeto. Nos últimos anos, contudo, a teoria do desenvolvimento vem acusando o impacto de dois conjuntos associados de eventos empíricos e teóricos. Empiricamente, mudanças de padrões de desenvolvimento com implicações territoriais claras têm demandado abordagem espacialmente referida, exigindo tensamente respostas das diversas matrizes da economia. O outro conjunto de eventos relevantes relacionados a essas ocorrências empíricas é que afloram novas perspectivas teóricas instrumentadas nas possibilidades heurísticas da noção de auto-organização, fundamento dos paradigmas de não linearidade na evolução dos sistemas complexos.
com a utilização crescente pelos cientistas naturais nas últimas décadas, as abordagens complexas e não lineares têm encontrado emprego entre os economistas por permitir operar metodologicamente com desembaraço a representação de realidades fora do equilíbrio, as que, por suposto, em tradições longas como a schumpeteriana, abrigam os pressupostos de crescimento e desenvolvimento. Por outro lado, ao explorar as possibilidades das abordagens não lineares e complexas, os economistas vêm fornecendo um novo conjunto de ferramentas teóricas que subsidiam uma verdadeira geographical revenge, como diz o Conte, um proeminente geógrafo italiano, no sentido de estabelecer a dimensão local, com toda a sua concretude, como entidade intermediária necessária à compreensão do desenvolvimento, a par de situar tal dimensão na amplitude de um mundo em rede. Nessa tarefa, a separação positivista entre as ciências sociais tem sido sistematicamente superada. Se verificam efeitos desse movimento em diversas frentes. Destaco, em plano mundial, duas combinadas, que se auto-indicaram como operadores, ou movimentos, não é? Operadores programáticos, não é? Do desenvolvimento sustentável. Refiro-me à economia verde e ao crescimento verde. Não discutirei aqui a repercussão, ou o sentido controverso, não é? Da programática apresentada como ação, não é? Como orientação de ação e política, porque isso tem importância, mas requer espaço próprio. O que me traz a atenção aqui é o esforço teórico que esses programas, né, ou esses elementos proponentes, né, tiveram por trás. Portanto, importa, nesse caso, pensar essas duas coisas como movimento de ideias. Bom, movimento de ideias que findam constituindo teorias, de apoio, digamos assim, à noção de desenvolvimento sustentável. Lembremos, mais uma vez, o conceito de desenvolvimento sustentável se constitui em ideário. Voltemos. O conceito de desenvolvimento sustentável, essa noção, não é, que qualifica um processo de evolução social, articulando os atributos de eficiência produtiva com os de equidade, não é? Professando o anseio ético de que, com o resultado do esforço produtivo de todos, corrijam-se as desigualdades entre os membros das gerações presentes e garanta-se a igualdade entre estas e as próximas gerações. Pois bem, esse ideário, não é? Se afirmará no campo da reflexão ou no campo da ação, na razão direta em que ele encontre apoiadores teóricos. Pois bem, essas iniciativas, economia verde e crescimento verde, são operadores desse ideário nessa perspectiva, na medida em que suas formulações vêm exigindo, no interior da disciplina da economia, aproximações entre abordagens neoclássicas e uma convergência muito ampla, teórica muito ampla, formada por neo-schumpeterianos evolucionários, autores do desenvolvimento endógenos e institucionalistas, resultando, criando nesse sentido, um movimento de consistência conceitual do ideário do desenvolvimento sustentável. A categoria-chave nessas aproximações, tangências e convergências, é a de trajetória tecnológica, em relação à qual outras categorias, como as de lock-in e reversibilidade, são fundamentalmente acionadas no trabalho da UNEP ou do World Bank,
com as implicações teóricas necessárias. Por caminhos próprios, explorando várias dessas convergências, as pesquisas desenvolvidas aqui no NAIA, particularmente as desenvolvidas pelo DADESA, pelo Grupo de Pesquisa Dinâmica Agrária e Desenvolvimento Sustentável, cumprindo aquela pauta organizada em meados dos anos 90, chegaram antes de 2011, 2012, em 2008 fizemos provavelmente a publicação mais sintética a respeito, não é? A um ponto semelhante, ganhando a perspectiva de que a condição decisiva para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, a mudança tecnológica, faz-se mediante concorrência de trajetórias tecnológicas, emergências que articulam agentes e estruturas em contextos institucionais que desempenham papéis determinantes. Seja para garantir o fortalecimento das trajetórias recomendáveis ao desenvolvimento sustentável, agilizando a formação e incorporação das técnicas com isso compatíveis, seja para conter as que operam por meios e técnicas deletérias. Nessa ótica, o papel da política tem sido decisivo para o status quo, tanto quanto será vital para as mudanças necessárias ao desenvolvimento que, parafraseando a UNEP, produza uma transição para uma economia verde, eliminando trade-offs entre crescimento econômico, investimento e ganhos de qualidade ambiental e inclusão social. Os últimos anos constituíram um momento de arremate e síntese desse esforço. Se explicitou com maior nitidez a diversidade de agentes e as estruturas que os abrigam no contexto de diferentes trajetórias tecnológicas que configuram os sistemas agrários presentes. Se demonstrou que eram diferentes os impactos entre a dinâmica econômica de cada uma dessas trajetórias e seus fundamentos naturais e sociais. No que se refere à dimensão natural, se verificaram as diferenças quanto aos fenômenos de desmatamento, de emissão de CO2 e degradação do solo, se observando trajetórias de alto, de médio e de baixo impacto em todos os quesitos, além de correlação direta entre elas. No que trata a dimensão social, as trajetórias referem também, em distinções relevantes, o fenômeno da pobreza. Verificou-se adicionalmente que as trajetórias se constituem importantes vetores de configuração dos arranjos e economias locais, as quais, em cadeias de produto e valor de alcance nacional e mundial, garantem diferentes graus de absorção e diferentes modos de distribuição de resultados entre os protagonistas locais, trabalhadores e empresas. No todo, deram-se passos importantes na demonstração de que, por efeito de composição, os ritmos de crescimento das trajetórias tecnológicas associadas às estruturações que protagonizam qualificam o desenvolvimento em perspectiva ecológica, social e econômica. Há, pois, base de partida e correntes de reflexão em curso, aqui e alhures, que, ao mesmo tempo, subsidiam e desafiam o programa que, horas, temos a imensa satisfação de inaugurar. Considerando tudo o que se dispõe e o que se expõe como necessidade, parece justo sugerir especial ênfase às linhas de trabalho que forjem, na pesquisa, uma mesoeconomia, como sub-área da disciplina. Suporte, que deverá ser suporte às análises meso- e macro-regionais da dinâmica do desenvolvimento na Amazônia, e suporte também às decodificações das configurações urbano-rurais na dinâmica territorial da região. Em relação a esses objetos, se erguerá como necessidade a reflexão e a pesquisa sobre as instituições e a política de desenvolvimento regional na Amazônia, onde deverá se destacar a análise das diversas formas de governança, desde as mais elementares, próprias a estruturas e arranjos de primeira linha, até formas multinível e multiescalares. Considerando a ênfase na inovação, as tecnologias para sistemas rurais produtivos sustentáveis na Amazônia e para sistemas industriais conexos nos arranjos e sistemas produtivos locais
deverão ser tema de alta prioridade. De tudo se elevará a necessidade de bases informacionais compatíveis com o esforço, tornando a própria tecnologia informacional para análise integrada dos fundamentos do desenvolvimento uma prioridade. Torna-se claro neste ponto que o programa ganhará sentido e força no contexto da constituição de uma estratégia de consolidação do campo de reflexão sobre o desenvolvimento como um todo, e de formação de recursos humanos voltados para o debate sobre a sustentabilidade e desenvolvimento na UFPA por inteiro. Tal campo deverá ter por fim, em última instância, a formação dinâmica de uma sólida comunidade epistêmica capaz de lidar científica e praticamente, na gestão pública e na gestão privada, com as questões relativas ao desenvolvimento da região. De um lado, dele se deve exigir a produção do conhecimento científico com enraizamento endógeno profundo, que dialogue com o conhecimento tácito incorporado na cultura, que seja aderente às interações objetivas das sociedades locais com o Brasil e o mundo. Para que logre êxito neste propósito, terá que superar os problemas que produzem e reproduzem o isolamento entre os aparatos de produção e divulgação do conhecimento, onde a tradição da pós-graduação acadêmica, patrocinada pelas diversas disciplinas das ciências da sociedade, conforma as bases de diálogo necessariamente interdisciplinar, consistente, produtivo, atualizado e dinâmico. De outro lado, dele se exige também a formação de recursos humanos e metodológicos para o tratamento social e político dos problemas revelados pela pesquisa, isto é, se exige recurso para a transformação desse conhecimento em capacidade de gestão e governança. Esta finalidade incontornável dos cursos de graduação e de pós-graduação profissional, com foco em gestão privada e pública. Da interação, assim, num nível entre pesquisa para a decodificação dos processos e ensino técnico para a implementação de soluções apontadas, em outro nível, entre ensino pós-graduado e de graduação, resultarão os fundamentos interdisciplinares e interinstitucionais que possam basear a constituição de uma comunidade de pensamento, da comunidade de pensamento que se requer. Por fim, quero expressar a minha admiração a essa nova geração de professores que, com abnegação e competência, vem viabilizando tão importantes estruturas. Tem sido um prazer com eles conviver. Neles, não é exagero dizer, perseveram muitas das minhas esperanças. Muito obrigado. Bom, obrigado, Chiquito. Eu estou emocionado aqui. E boa noite.